Olha, Sakamoto, esse assunto é extremamente importante e eu queria trazer dois aspectos sobre ele, e vai exatamente de encontro com a sua pergunta e com a contribuição do Ramires anteriormente. A primeira delas é como o ritmo das redes sociais, ela de fato mostra como pode pautar agendas, né? Então, como no fim do dia existe esse novo poder de agenda a partir das redes sociais e do que é posto no debate público. Então, tanto é que a gente já vê o Hugo Mota, como bem colocado, já se movimentando para colocar um possível projeto para apreciação. A outro ponto que toca, Sakamoto e Ramires, é exatamente sobre a liberdade de expressão, porque o que a gente vê hoje de atuação, principalmente dos parlamentares, é um lobby velado das plataformas contra a sua própria responsabilização. Então, acho que vale lembrar que, de forma bem breve, o PL 2628, que trata sobre a proteção de crianças e adolescentes na internet, com alguns deputados que agora pedem para o projeto não ser votado, que pedem um tempo maior para verificação do texto. Em alguma medida, para não dizer todos, alguns desses deputados são os mesmos que criticam hoje, sugeriram emendas a esse PL 2628 de proteção de crianças e adolescentes na internet para aliviar a responsabilização das Big Techs. Então, assim, o que é preciso tomar cuidado é que é um assunto que aparentemente não existe ideologia, une esquerda e direita, todos os parlamentares, é um absurdo falar sobre o quão importante a gente tratar desse tema, né? Existe de fato uma posição normativa, existe uma posição errada, mas mesmo assim a gente vê deputados barrando o processo e trabalhando, mesmo em épocas anteriores, quando isso não foi pautado novamente pelas redes sociais, foi no caso do ano passado do PL, já trabalhando a favor das Big Techs e contra a sua responsabilização. Então, esse vai ser um caso muito interessante para a gente avaliar longo prazo. Então, com a avaliação desses mesmos parlamentares, como eles atuaram anteriormente, sem esse hype todo, né, sem esse holofote todo, e como eles estão trabalhando agora contra ou a favor da responsabilização dos Big Techs, que parece que é o grande tema a ser tratado aqui com esse tópico da adultização. E ainda sobre a repercussão do vídeo de Felco, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, pretende votar esta semana um projeto que combate a adultização. A iniciativa conta com o apoio dos deputados aliados ao governo Lula, mas a oposição quer alterações do texto e já prometeu obstruir os trabalhos caso não sejam feitas mudanças. O relator do projeto, Jaidel Alencar, apresentou o tema na última terça-feira e disse que o texto está maduro. Foi muito elogiado. E os líderes oposicionistas alegam que há brechas que podem levar à censura. A gente vai para um rápido intervalo na TV. O pessoal da internet continua conosco que a gente segue aqui. Eu queria fazer um breve comentário também, aproveitando, acho que inclusive os nossos comentaristas já falaram sobre essa questão do trâmite, do processo na Câmara dos Deputados, de tudo isso que está correndo. Eu queria só fazer um comentário, inclusive o Paulo chegou a puxar isso, eu estava pronto também para falar, que é o seguinte, a gente pode acabar entrando numa situação muito doida do governo Trump punir o Brasil se o Congresso brasileiro, no final das contas, agir de forma correta e obrigar as redes a proteger crianças e adolescentes. A gente pode ter exatamente isso. Porque o que acontece? Muito antes de todo desse tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil, numa tentativa de salvar o pescoço do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, do julgamento pelo qual ele está passando por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada, a gente teve reclamações do governo dos Estados Unidos, reclamações de Big Techs dos Estados Unidos, reclamações gerais sobre o quê? Sobre as decisões da Justiça do Supremo Tribunal Federal, né, suspendendo Big Techs ou suspendendo contas, suspendendo a visibilidade, né, de postagens, porque elas estariam descumprindo a lei brasileira. Sejam postagens, né, seja as próprias plataformas, como aconteceu no caso do X
de Elon Musk. Então, houve muita crítica, né? Houve muita reclamação, houve muito choro por parte das Big Techs, das plataformas. O governo Donald Trump comprou isso, numa própria ação do Rumble, né, da plataforma. Também foi um outro ator dessa ação, contrário a Alexandre de Moraes, foi a Trump Media, né? Vamos lembrar que Donald Trump possui uma rede social, a Truth Social, né? Então eles entraram no Tribunal da Flórida contra Alexandre de Moraes. Na carta que trata da questão do tarifaço, eles falam do Bolsonaro, falam de tarifas, né? Mas falam também das Big Techs. Os Estados Unidos, ele quer, né, garantir, ele tem atuado, o governo norte-americano, para garantir liberdade total para as Big Techs ao redor do mundo. A União Europeia, Austrália, Canadá, Brasil, todo mundo está em discussão com as Big Techs para evitar que essa liberdade total atropele a lei dos países, mas Trump vem agindo e, de certa forma, acaba sendo um troco, né? Porque as Big Techs fecharam com ele, estavam presentes na posse, fecharam com o governo norte-americano, né, tem apoiado o governo norte-americano desde então. Então pode acontecer o quê? Que o Brasil vota legislações que ajudam a combater a adultização, incitação a suicídio e tudo isso mais, e aí o governo norte-americano traz uma nova pancada para a gente.